Bendito é o nome do Senhor. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor e seja a adoração. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito do Senhor. Amém? Vamos abrir então a palavra de Deus, Êxodo capítulo 33, versículo 12, que fala que Moisés roga Moisés roga a Deus a sua presença. Amém? Vamos ler então. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém? Por favor, os irmãos podeis assentar? Graças a Deus. Irmãos, eu dizia há pouco que a presença do Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio de vocês. O Senhor está no meio do seu povo. O Senhor prometeu que estaria juntamente com a sua igreja, com a sua noiva, com os seus ungidos, com os seus escolhidos. E nós vemos que, se nós lemos aqui os capítulos anteriores, nós vamos ver que o povo quebrou a sua aliança com o Senhor. Por quê? Porque fizeram para si, no capítulo 32, diz que o povo fez para si um bezerro de ouro, e começaram a adorar esse bezerro, e começaram a cultuar este bezerro, atribuindo a sua saída do Egito, a sua conquista, a este Deus de ouro que eles tinham confeccionado. Eles confeccionaram para si um ídolo, um bezerro de ouro, e adoraram como se fosse o Senhor Deus, estivesse no lugar do Senhor, como atribuindo a glória àquela imagem que eles fabricaram, que eles confeccionaram com o seu ouro. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Primeiramente, Deus, Ele não tem nada de nós nele, mas porque Ele é o Criador. Foi Deus quem criou o homem. Nunca será o homem que criará o seu Deus. O Senhor, Ele está acima de tudo, está acima de todas as coisas. E quando o homem cria um Deus, aquele Deus criado pelo homem,
assim como o homem tem começo e fim, aquele Deus também terá um começo e um fim. Por quê? Porque o tempo vai desbotar, o tempo vai corroer, o tempo vai consumir. E assim como o homem se sofre uma queda, ele quebra um braço, uma costela, quebra o pescoço, sei lá, assim também o Deus fabricado pela sua mão também será consumido. Se o homem cai no fogo, ele é destruído. E se o Deus que ele fabricou cai no fogo, também com certeza será destruído. Mas nós temos que entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que nos chama para uma aliança, para dizer: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, é o Deus de toda a eternidade. É o Deus que formou os céus e formou a terra, e antes que os céus e a terra existissem, Ele já era Deus e Ele já era Senhor, porque Ele é o eterno, Ele único que tem o nome de eterno. Por quê? Porque Ele sempre foi e sempre será. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nós devemos nos prostrar, nos curvar, adorar, ouvi-lo, amá-lo, segui-lo, porque Ele é o Deus eterno, só existe Ele, e não há outro além de mim, diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus, que fez o homem, Ele está buscando adoradores. O Senhor Jesus disse: o meu Pai está em busca de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adoradores que escolheram amar a Deus, que escolheram adorar ao Senhor, que escolheram não criar um Deus, mas aceitar e receber o Deus que fez os céus e fez a terra, o eterno, aquele que será o nosso Deus eternamente, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, aquele que enviou o seu Filho amado, aquele Deus que nos ama. E a palavra de Deus fala: nunca se ouviu e nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha pelo seu povo. Desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu a dizer acerca de um Deus semelhante a esse Deus. Mas aqui diz a palavra que Moisés roga a Deus a sua presença. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Existe uma barreira, existe uma divisória chamada pecado. E toda vez que o homem peca, ele fica separado de Deus. Aconteceu isso com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele pecou, ele sentiu a separação de Deus, e ele clama, como está no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. Ele quis dizer: não tires de mim a tua presença, Senhor. Não quero estar separado de ti por nada neste mundo, porque somente o Senhor é que me dá a esperança, a alegria. Apenas em ti eu posso viver, apenas em ti eu posso. Eu ouvi uma pessoa ontem, e essa pessoa conheceu o caminho do Senhor, e agora ela está nas drogas, e ela tinha um desespero dentro dela. Ela falou assim: olha, eu tenho medo de morrer na situação que eu estou. Ela disse: por quê? Porque eu estou separada de Deus, e eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o inferno, porque eu estou separada de Deus. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de morrer sem Deus. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus, e eu sei o que é uma pessoa com Deus e uma pessoa sem Deus. Então o meu desespero é que eu morra sem a presença de Deus na minha vida. Então
Davi, ele desejava a presença do Senhor. Moisés desejava a presença do Senhor. E quando o povo pecou, e quando o povo falhou, e quando o povo construindo aquele bezerro de ouro, e adorando, e servindo aquele bezerro de ouro, e estava dando a glória que pertencia ao Senhor, aquele bezerro de ouro, o Senhor disse para Moisés: Moisés, a minha presença não irá mais com esse povo. Primeiramente, o Senhor ofereceu para Moisés uma aliança. Moisés, eu posso abandonar esse povo agora e fazer uma aliança com você, com a sua geração e com a sua descendência. E Moisés clamou a Deus a misericórdia e disse: Senhor, pelo amor que o Senhor tem por mim, não desampares esse povo. Porque Moisés sabia que o homem desamparado de Deus, ele não é nada. O homem, quando está desamparado, fora da presença do Senhor, ele não é absolutamente nada. Então Moisés clama a misericórdia do Senhor, clama o perdão do Senhor, clama que o Senhor tenha compaixão daquelas pessoas. E o Senhor disse: então eu terei compaixão deles. Só que tem uma coisa: eu vou enviar um anjo juntamente com esse povo e fará vocês herdarem esta terra. O anjo vai dar a vocês aquilo que vocês precisam, vai dar a vocês a vitória sobre os inimigos e fará vocês conquistar aquela terra. E Moisés orou ao Senhor e disse: Senhor, nós queremos a tua presença. É a tua presença que nós queremos, Senhor. E Moisés foi tão ali, de uma forma tão categórica mesmo. Ele disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos para lugar nenhum. Nós não vamos sair, tirar os nossos pés daqui. Não estamos interessando em terra, não estamos interessando em frutos, não estamos interessados agora em comida, não estamos interessados em nada mais que não seja a tua presença. Porque para nós a única coisa agora que nos resta é estar na tua presença. Se o Senhor for conosco, nós iremos, e se o Senhor não for, nós não iremos para canto nenhum. Porque a única coisa que nos interessa é herdarmos a tua presença. E sabe o que acontece? Deus se agrada. Deus se agrada quando o povo se humilha, quando o povo se arrepende, quando o povo se prostra diante do Senhor, quando o povo reconhece que ele é pecador e o seu pecado separa de Deus, e sem Deus ele não é absolutamente nada. Então o que ele faz? Ele recorre a Deus, ele clama a misericórdia, o perdão de Deus, o Espírito de Deus, a compaixão do Senhor, e clama pela sua presença, e clama pela sua misericórdia. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, quando ele morreu, ele disse: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morre, e a Bíblia diz que a terra havia escurecido, o sol estava em trevas, e a terra então começa a tremer, e as pessoas começam a ficar atemorizadas com aquilo que está acontecendo. E diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto até baixo. O véu era justamente o que fazia a separação de onde o homem poderia entrar e prestar o seu serviço a Deus, mas alguma coisa separava ele de um lugar chamado lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde ficava a presença do Senhor. Havia uma separação, mas a morte de Jesus proporcionou que aquele véu se rasgasse, e a mão de Deus rasgou aquele véu, e não havia mais separação. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus
juntamente com Jesus na cruz, reconciliou com o homem, amou o homem, perdoou o homem e assim teve paz com os homens. Então nós estamos hoje de livre acesso. É isso que eu gostaria de meditar aqui nesta noite. É esse livre acesso que nós temos na presença do Pai. É aquilo que nós podemos chegar na face do Senhor, diante do Senhor. E quando Ele diz: agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que se ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. A única coisa é que nós possamos achar graça aos olhos do Senhor. Quando o anjo aparece para Maria e diz para Maria: o Senhor achou graça em ti. O Senhor Deus achou graça em ti e te escolheu, porque assim como disse o profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e ele será o salvador da humanidade. O Senhor Deus tem te escolhido. O Senhor Deus tem te escolhido. Quando o Senhor acha graça nos olhos de alguém, quando o Senhor acha graça em alguém, quando o Senhor acha graça nos olhos de alguém. Por que nos olhos? Porque os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Porque se nos nossos olhos tem luz, o nosso corpo terá luz, disse Jesus. Mas se nos nossos olhos tiverem trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. A primeira coisa que o Senhor olha é para os nossos olhos. É para os nossos olhos. Porque onde que os nossos olhos têm sido colocados? Onde é que os nossos olhos têm sido colocados? Se os nossos olhos estão sendo colocados na presença do Senhor, então nós estamos cheios da presença do Senhor. Se os nossos olhos estão sendo colocados na graça do Senhor, então o nosso coração está cheio da graça do Senhor. Se estamos buscando a Deus, se estamos confiando no Senhor, se estamos esperando no Senhor, se estamos entregando o nosso coração sem nenhuma reserva, se estamos colocando diante do altar a nossa vida como sacrifício de louvor, de adoração, de renúncia, estamos nos entregando, nos rendendo diante do Senhor. A presença do Senhor significa o quê? Significa prostrar. Presença do Senhor significa o quê? Render, renunciar, entregar, aliança, obediência, temor, reverência. Tudo isso traz somente na presença do Senhor. Nós podemos ser cristão, crente, evangélico, protestante, usa pentecostal, neopentecostal, tradicional, pode usar o título que quiser, mas se não estivermos na presença do Senhor, nós não somos nada. Nós somos somente a partir da presença do Senhor. Porque na presença do Senhor é que nós conhecemos os seus caminhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que os meus caminhos são mais elevados do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais elevados do que os teus pensamentos. Então somente quando chegamos na presença do Senhor é que nós compreendemos e conhecemos o caminho do Senhor, o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando Pedro confessou que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor, que é o Messias, que é o Salvador, Jesus disse: Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi a tua carne, não foi o teu sangue, não foi a tua inteligência, não foi a tua capacidade de raciocinar que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus que está sobre você.
A presença de Deus traz o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus traz revelação para as nossas vidas. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a revelação, e o Senhor nos revela. Há um chamado, e quando nós recebemos esse chamado, obedecemos esse chamado, ouvimos esse chamado, então o que acontece? Nós estamos na presença do Senhor. Conhecer-te-ei, sabe? O Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer que nós o conheçamos. Como que nós podemos às vezes dizer que seguimos alguém que não conhecemos? Como que podemos dizer que servimos alguém que nós não conhecemos? Conhecer ao Senhor significa estar com Ele. Estar com Ele. Quando Deus fez o homem, o primeiro homem que Deus fez, Adão, Deus colocou ele num jardim. E naquele jardim tinha algo de especial. E sabe o que tinha de especial naquele jardim? A presença de Deus. Porque ali o Senhor se revelava ao homem, se manifestava ao homem, falava com o homem, ouvia o homem. Havia uma comunicação entre o homem e Deus. A presença de Deus naquele lugar. E o dia que o homem errou, que o homem falhou, que o homem pecou, aquele foi o último dia que Deus visitou aquele lugar. Deus apenas visitou para pronunciar um juízo e dizer: a partir de hoje você não pode ficar mais nesse lugar. A partir de hoje você vai ter que ficar do lado de fora. Do lado de fora. E a partir daquele instante o homem passou a sentir que a vida do lado de fora é de amargura, é de sofrimento, é de espinhos, é de decepção, é de choro, é de dor, é de angústia, de aflição, é de adversidades, é de tribulações, de sofrimentos, tempestades e tantas outras coisas mais que nos assola durante todos os dias. Morte, choro, dor, doenças, enfermidades, homicídios, guerras, brigas, ódio, iras, pelejas, tantas coisas que traz para o coração do homem angústia, tribulações, sofrimentos. Só que tem uma coisa: Deus, em sua infinita graça e misericórdia, olhando para o homem, Ele disse: só existe uma esperança para você. O homem só tem uma esperança. E qual é a esperança? Jesus se apresenta e diz: eu sou a porta, e aquele que passar por mim entrará. Existe uma porta, um portal que nós possamos passar e entrarmos para onde está a presença do Senhor. Entrarmos diante da face do Senhor. Entrarmos diante do Todo-Poderoso e chegarmos diante do teu trono, diante do teu altar, e podemos estar juntamente com Ele. E o Senhor Jesus disse: eu sou a porta. A esperança para a humanidade, a esperança para cada um. E atenda que esta nação é o teu povo. Esta nação é o teu povo. Esta nação é o teu povo. E quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Ele trouxe esperança. E a esperança que existe para o homem hoje chama-se, sabe o quê? Igreja. Igreja, igreja, igreja. Não importa a denominação, não importa o ministério, não importa o nome, não importa o ministério, mas fazer parte
da igreja, da noiva de Cristo, porque Ele descerá nas nuvens para buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles cujas vestimentas foram lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro, aqueles que ouviram a pregação do Evangelho e creram que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o unigênito de Deus, que Jesus veio ao mundo e deu a sua vida, e morreu, e ressuscitou, e foi elevado aos céus, e tem todo o poder em cima dos céus, em cima da terra, e embaixo da terra, e todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, como nós podemos crer nisso? Quando o homem pode crer nisso, quebra todos os conceitos religiosos, todas as barreiras, ultrapassa todos os conceitos humanos, e nós estamos realmente recebendo aquilo que Deus nos deu. Conhecer a Deus significa conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que o pecador não morra, mas que se arrependa dos seus pecados e seja salvo. A vontade de Deus é que o homem seja salvo, que o homem seja resgatado. A vontade de Deus é que o homem venha para a sua presença. A vontade de Deus é que nós possamos nos tornar a nação eleita, como diz o apóstolo Pedro, nós somos a nação eleita, o sacerdócio escolhido, nós somos o povo eleito, a raça escolhida, a nação escolhida, e nós agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos que entender uma coisa só, nós precisamos entender que nós, o que vem a ser essa nossa paternidade, reconhecimento de Deus como Pai. Jesus disse assim: quando vocês orarem, vocês digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Por que Ele disse isso? Por que Ele ensina isso? Porque nós temos que entender que existe vida, que existe história, que existe DNA, que existe hierarquia. Você é filho legítimo, e como se sabe se um filho é legítimo ou não? Faz-se o exame de DNA. Todo aquele que é filho de Deus, que é nascido de Deus, é filho de Deus. E todos nós que recebemos o sangue do Filho de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Existe um DNA em cada um de nós, sabia? Da igreja do Senhor Jesus, daquela que vai subir e encontrar com o Senhor nos ares, existe um DNA que mostra que todos nós temos uma única procedência, e a nossa procedência é o Filho de Deus, é no sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus em mim, o sangue de Jesus que te lavou, o sangue de Jesus que te comprou, o sangue de Jesus que te resgatou, o sangue de Jesus que te limpou, é esse que traz a você a garantia de ser filho de Deus. Isso significa o quê? Que nós temos uma história e nós temos uma herança. E qual é a nossa herança? A nossa herança é o Senhor, é a sua presença. Porque na presença de Deus tem unção, na presença de Deus tem poder, na presença de Deus tem fogo, na presença de Deus tem glória, na presença de Deus tem o poder do Espírito Santo, o fogo, os dons espirituais. Porque na presença de Deus tem a experiência que Moisés teve de falar com Deus e Deus responder a ele: Senhor, nós não vamos para lugar nenhum se a tua presença não for conosco. E o Senhor disse para ele: então a minha presença ficará com vocês. Mas vocês não vão entrar na terra agora. O Senhor deu aos homens uma escolha: vocês querem que o meu anjo vão com vocês e entre na terra, ou vocês querem ficar no deserto?
debaixo da nuvem da minha glória. E Moisés disse: nós queremos ficar no deserto, debaixo da nuvem da tua glória. Se vocês entrarem lá, vocês vão comer frutos da terra. Lá vocês vão ter figos, vão ter tâmaras, vão ter uvas. Vocês vão ter o melhor da terra, os frutos da terra. Mas se vocês ficarem aqui, vocês vão comer maná. Se vocês forem lá, vocês vão beber a água do Rio Jordão. Mas se vocês ficarem aqui, vocês vão beber a água da rocha que eu vou dar para vocês. E ele disse: nós queremos a tua presença. Preferimos morrer no deserto, mas na tua presença, do que morrer na terra de Canaã sem estar na tua presença. Para nós, o que interessa é a tua presença, Senhor. Precisamos da tua presença. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor e dizer: Senhor, é a tua presença que eu quero. E a presença do Senhor se dá por quebrantamento. A presença do Senhor se dá por busca. Se dá quando nós entramos, buscamos ao Senhor, buscamos a face do Senhor. Nós temos que entender que quando entramos na presença do Senhor, haverá para nós uma liberação de sinais, de prodígios, de maravilhas, de milagres, de poder sobrenatural, que a presença dele proporciona isso na nossa vida. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Aqui o Salmo 16, versículo 8. Aqui o rei Davi está dizendo assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Quando Davi, ele fala aqui da presença do Senhor, ele disse: eu tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. Continuamente, ou seja, contínuo, sem cessar. Davi teve a experiência de entrar, eu gosto desse versículo, Davi entrou e ficou na presença de Deus. Davi teve essa experiência de ficar na presença do Senhor, de ficar ali, mesmo que eu não vou fazer nada, eu quero ficar quieto na presença do Senhor. Eu li uma vez no livro do pastor Paul Yong-Soo da Coreia, e ele disse assim: olha, eu entro na presença de Deus, eu canto, eu oro, eu clamo, eu intercedo, mas tem um momento que eu simplesmente fico na presença dele. Não preciso falar nada, não preciso estar orando, não preciso estar gemendo, não preciso estar chorando, não preciso estar cantando, mas simplesmente fico ali, eu e Deus, porque é tão gostoso. Depois que você já orou algumas horas, ele diz: a presença dele é tão gostosa, que só de ficar na presença dele, o meu coração já se enche, a minha alma já está em regozijo, o meu coração já está transbordando somente de contemplar a beleza, a santidade e a misericórdia do Senhor. É tão gostoso ficar na presença de Deus. Portanto, diz o versículo 9 do Salmo 16, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Ele poderia estar sendo perseguido, sendo caçado, momentos difíceis da vida dele, mas aqueles momentos de tribulação não fazia com que a tristeza e a angústia apoderasse do seu coração. E ele dizia: está alegre o meu coração e regozija a minha glória, e a minha carne repousará segura. Dá para você imaginar Davi sendo perseguido? Dia e noite ele estava sendo caçado.
E ele estava todo o tempo olhando de um lado, fugindo, correndo, se escondendo. Mas chegava uma hora que o corpo dele cansava. E talvez diz assim: agora se eu deitar, eu estou dormindo, e os soldados, o exército me cerca, eles vão me matar. Então, pensando isso, como é que fico sem dormir? Mas o meu corpo está cansado. Eu tenho sono. Eu estou cansado, eu corri o dia inteiro, eu fugi o dia inteiro, eu caminhei o dia inteiro. O meu corpo, a minha carne está exausta, está cansada. Mas a palavra do Senhor diz: em paz eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Ele dormia confiando no Senhor, fechava o seu olho e dormia. E quando amanhecia o dia, ele abriu o olho. Poderia estar cercado de um exército, poderia estar morto, mas ele abriu o olho e ele declarava: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me faz descansar em segurança, porque Ele está comigo, porque o Senhor, Ele me guarda, Ele me protege. A minha carne repousará segura, descansará. Por quê? Porque o Senhor me guarda. A presença dEle traz o quê? Conforto, segurança, proteção, confiança. Então você descansa, traz descanso. E diz aqui ainda o versículo 10: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A presença do Senhor, ela traz esperança, não só para as nossas áreas materiais, físicas, mas principalmente na espiritual. Por quê? Porque se Deus está conosco, se a presença do Senhor está contigo, a Bíblia fala assim: aqueles que esperam no Senhor, de maneira nenhuma serão esquecidos ou lançados no Hades. Não serão esquecidos. Você pode deitar e pode dormir, porque se o Senhor vier de madrugada, você vai subir e encontrar com Ele nas áreas. Você pode estar trabalhando, estarão dois dormindo, um será levado, o outro será deixado. Mas os dois estavam dormindo, mas um fazia parte do povo do Senhor, e ele foi. Estarão dois trabalhando, virando uma moinha, um será levado e o outro será deixado. Os dois estavam trabalhando, mas um estava confiando no Senhor. Estarão dois no campo, estavam carpindo, trabalhando no arado, plantando, colhendo. Um foi levado e o outro foi deixado. Ele estava trabalhando, mas confiante no Senhor. Se o Senhor vier no meio do meu trabalho, Ele vai me levar. Por quê? Porque eu estou esperando por esse momento. Salvação, esperança da nossa salvação. Ele é o Deus da nossa salvação. O 11: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Na presença do Senhor há abundância de alegrias. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Mas nós estamos vivendo em um mundo de aflição? Sim, porque no mundo tereis aflição, mas a esperança tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que venceu é aquele que está com você. Aquele que venceu é aquele que diz: não temas, que eu te ajudo. Não te atemorizes, porque eu sou o teu Deus. Então logo nós vemos que o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, é um Deus forte, é um Deus poderoso,
é um Deus que vive eternamente, é um Deus que diz: não tenha medo, porque eu sou contigo, e por onde tu fores, a minha presença irá contigo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Quando o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, então o coração dele se aquietou. A minha graça te basta. Sabe por quê? Porque a graça dele é sobre nós. A graça, o que é a graça? É a presença dele conosco. Irmãos, não vamos temer, não vamos sentir medo, mas pelo contrário, cada dia mais queira conhecer o Senhor, cada dia mais queira entrar na presença do Senhor, cada dia mais queira estar diante do trono do Senhor, porque Deus, Ele te ama, porque Deus achou graça nos olhos de um povo que foi comprado, um povo que para Deus tem muito valor. Sabe por que nós temos valor? Porque nós custamos o sangue de Jesus. É valioso, é precioso aos olhos de Deus. A Bíblia diz que quando nós chegamos às narinas de Deus com cheiro agradável e suave, porque nós nos apresentamos com o perfume de Cristo. Aí Deus olha para nós e diz a palavra: Ele vê em nós a beleza de Cristo. Depois, quando Deus ainda olha para os nossos olhos, a Bíblia diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Significa o quê? Que a partir do momento que nós estamos seguindo a Jesus, guardando a sua palavra, guardando os seus ensinamentos, estamos nos direcionando para a presença do Pai. Tenha certeza que os céus começam a se abrir, que a glória do Senhor começa a se render, se revelar a nós, que o poder de Deus, quando Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua glória, e o Senhor disse para ele: você quer ver minha glória? Então suba ao monte, e lá você verá a minha glória. E Moisés subiu, e ficou o primeiro dia, durante o dia todo lá, e ele não pôde ver a glória de Deus. Mas ele não desceu, ele ficou o segundo dia, ficou o dia todo ali, também não pôde ver a glória de Deus. Mas ele não desceu, ficou o terceiro dia, e ficou o dia todo, e terminou o terceiro dia, e ele não pôde ver a glória de Deus. Mas continuou, ficou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e assim ele foi. E quando chegou 40 dias, Moisés ainda estava lá no monte. Ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Então a presença de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta. Deus se manifesta com a sua palavra, Deus se manifesta com revelação, Deus se manifesta com a sua presença, Deus se manifesta com o seu Espírito. E quando as pessoas olham, quando tudo está em chamas, está em fogo, labaredas, quando está fumegando pela presença, estremecendo pela glória do Senhor, alguém pode dizer assim: é impossível um homem mortal estar neste meio e sair disso vivo. É impossível. É impossível. Muitas pessoas acham que é impossível, mas Deus está disposto a revelar a presença e a glória dele para todos aqueles que quiserem buscar a sua face. Deus mostrou para Moisés, mas quer mostrar para mim, quer mostrar para você, para cada um de nós. Basta você ter o desejo de dizer: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, e estou disposto a abrir mão de tudo para poder ver a tua glória, Senhor. Porque a coisa mais importante que existe
dentro do meu coração é a tua glória, a tua herança, a tua presença. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele se faz presente. Feche os seus olhos. A presença de Deus tem cura. A presença de Deus tem restauração, tem libertação, tem salvação, tem milagres, tem prodígios e tem maravilhas. Clame ao Senhor agora. Ó poderoso Deus, santo e eterno é o teu nome, ó Deus. Tu és o Deus em cuja presença nós estamos. Meu Deus, estende as tuas mãos agora de poder, de graça, de misericórdia. E todos aqueles, Senhor, que desejam a tua presença, todos aqueles, Senhor, que estejam dispostos, ó Deus, ó meu Deus, a contemplar a tua face, Senhor. Ó meu Deus, a estar em intimidade com o Senhor. Meu Deus, revela agora o teu poder, a tua unção e a tua virtude. Ó poderoso e precioso Espírito Santo, venha sobre este lugar. Toma este lugar agora, Senhor, com a tua presença, Senhor. Traz revelação, renovação, traz unção, traz livramento, traz perdão. Oh meu Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar e engrandecer, porque somente o Senhor é o nosso Deus. Somente o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Traz, Senhor, unção, traz, Senhor, perdão, traz, Senhor, restauração, renovação. Enche-nos de ti, Senhor. Queremos exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Visita o teu povo agora, Senhor. Ó Senhor, visita a tua igreja agora, Senhor. E todos aqueles que estão aflitos, aqueles que estão, Senhor, desinquietos, apreensivos, todos aqueles que estão preocupados, todos aqueles que estão agora, Senhor, meu Deus, passando por alguma tribulação, alguma necessidade, ajude-os agora, Senhor. Estende as tuas mãos agora, porque nós estamos clamando aquele que é o eterno, aquele que vive, aquele que criou todas as coisas e tem todo o poder e toda a autoridade. Vem agora, Senhor, com teu Espírito, libertar, curar, restaurar, renovar. Vivifica o teu povo, a tua igreja. Restaure e renova-nos agora, Senhor. Oh meu Deus, nós queremos ver a tua face, Senhor. Vem, ó Deus, recebe a nossa vida no teu altar, e que a tua bênção, a tua graça, a tua unção, que a libertação do Senhor venha manifestar nas nossas vidas e nos nossos corações. Estende as tuas mãos e cura os enfermos. Liberta, Senhor, os oprimidos, os cansados, os fracos, todos aqueles que precisam, Senhor, da libertação. Toca mesmo e dê a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que a presença do Senhor possa estar na sua vida, possa estar no seu coração. Essa presença que eu estou sentindo aqui agora, seja
ministrada no seu coração, na sua vida, e que você saia daqui hoje mais do que vencedor, porque nós temos uma herança e o Senhor tem sido a nossa herança. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Declare que Ele é o teu Deus, é o teu Senhor, é a tua força, é a tua esperança. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.